Muito bem, nós vamos fazer uma sinopse da matéria de síntese do Novo Testamento 2, dos livros de 1ª e 2ª Epístola de Pedro e também do livro de primeiro livro, primeira Epístola de João. E eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa, então, expor essa matéria. Muito bem, primeira epístola a ser estudada é a primeira epístola de Pedro. E a frase que nos ajuda a fixar o conteúdo é: Primeira de Pedro, consola os crentes, sofrendo por Cristo, sendo inocentes. Algumas informações gerais. O autor é Pedro, ele diz que está em Babilônia, e Babilônia entendemos que seria a cidade de Roma. Também lá em Apocalipse, capítulo 17 e 18, fala-se também de Babilônia, né? E entendemos que é a cidade, a grande cidade de Roma. Jerusalém não se encaixa bem dentro desta descrição. A referência é capítulo 5, versículo 13, né? Em que Pedro cita e diz: A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então, nós vemos que há uma evidência aí que Marcos estivesse em Roma. É possível que tenha estado lá em Roma com Paulo e também com Pedro. Aliás, Marcos ele foi afastado, né, do ministério paulino depois que Paulo se desentendeu com Barnabé por causa de João Marcos, que os abandonou na primeira viagem. Então, Barnabé e Paulo se desentenderam sobre a questão de levar ou não João Marcos na segunda viagem e se separaram. Marcos foi com Barnabé e Paulo levou Silas consigo, né? Mas no final da vida, Paulo chama Marcos, diz que ele é útil para o ministério, né? Então, Babilônia seria a cidade de Roma. Destinatário às igrejas da Ásia Menor, judeus, cristãos e gentios. A data, cerca de 64 depois de Cristo, antes da perseguição de Nero, quando ele botou fogo em Roma e acusou os cristãos, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja de Cristo. Versículo-chave é capítulo 4, versículo 12, que nós lemos o seguinte: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Então ele fala aí da prova ardente, da provação, né, que vem sobre eles, mas para eles não ficarem assustados ou estranharem, né, às vezes devem se alegrar no fato de sofrer por causa do Senhor Jesus Cristo, porque também vão receber a alegria na revelação da sua glória, quando ele voltar. Então é sofrimento e consolação. A esperança em meio ao sofrimento. E muito disso tem a ver com a volta do Senhor Jesus. Então, os temas do livro, os principais temas são sofrimento e perseguição, submissão, o lar, a esperança, pastores,
santidade, palavra de Deus e vinda do Senhor. Propósito e contribuição ao cânon, né? Encorajar e consolar os crentes. Os crentes estavam sofrendo muito e o propósito da epístola é encorajá-los. É um texto clássico no livro sobre o sofrimento. O crente é peregrino num mundo hostil. A situação, as circunstâncias ou o pano de fundo é que existiam perseguições severas contra os crentes. Também os crentes estavam vivendo em extrema pobreza. A perseguição leva à pobreza, né? Porque as pessoas fogem por causa da perseguição e acabam deixando bens para trás, né? Muitas vezes plantações, animais, casas e outras coisas, né? Então, eles estavam sendo provados por causa de extrema pobreza, né? A fé sendo provada. E Pedro escreve, então, para consolar esses irmãos que estavam sendo perseguidos e sofrendo. Fatos interessantes. O sofrimento aparece 15 vezes no livro. Relaciona-se com Jó, o sofrimento. Pedro é citado 210 vezes no Novo Testamento. Silvano é apontado como secretário. Silvano é Silas, né, que no princípio do ministério de Paulo o acompanhou, mas agora aparentemente é uma espécie de secretário de Pedro que escreve ou transcreve as suas cartas. Há 34 imperativos, o que demanda a autoridade do escritor. Pedro era um dos pilares da igreja e ele falava com autoridade, né? A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Seria crucificado como todos os outros, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não achava ser digno de morrer como morreu o seu Senhor. Pontos notáveis, né? Primeiro o sofrimento, depois a glória. É uma constante no livro. A estrutura é semelhante às epístolas de Paulo, né? Há uma introdução, saudação, né? Depois, muitas vezes, um elogio, né? Depois doutrina, depois aplicação da doutrina, vida cristã, e finaliza com uma despedida, né? Muito bem. Relação entre Pedro e Marcos, né? Então, a princípio, Marcos era companheiro de Paulo e Barnabé. Depois, com o passar do tempo, a evidência de que ele tivesse um relacionamento com Pedro, de ministério, é lógico, né? E Marcos, então, poderia ter se baseado nos testemunhos de Pedro para escrever o seu evangelho, né? Ah, o ministério de Pedro eram os judeus, mas também alcançava os gentios. Sofrimento enraizado. Há vários textos que falam sobre sofrimento. O, também cita-se no livro Sofrimento de Cristo, que é citado 6 vezes, provavelmente para ajudar a consolar os irmãos, sendo Cristo um exemplo de sofrimento. Cristologia, né? O livro ele ensina cristologia para combater a, as falsas doutrinas, né? Encarnação, vida sem pecado, morte de Cristo, ressurreição, ascensão, exaltação e a segunda vinda do Senhor Jesus, né? Há várias interpretações para o texto de capítulo 3, 18 a 22. Nós entendemos que quando diz aí, né, que, que Cristo foi, né, vou ler aqui também, falando que Cristo, vou ler o versículo 18, que é um versículo muito conhecido, né, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados,
o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no espírito. Aí nenhum problema, né? Mas o versículo 19 diz: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Né? Então, está falando aqui que Cristo foi e pregou os espíritos em prisão. E das várias interpretações, entendemos que isso aconteceu quando Cristo faleceu na cruz, morreu na cruz, né? Estava fisicamente morto, mas seu espírito vivo, e ele desceu até as regiões inferiores da terra, onde estavam os mortos do Velho Testamento, tanto os não crentes, né, os ímpios, aqueles que rejeitaram a pregação de Noé, inclusive, e do outro lado, separados por um abismo, estavam os outros salvos no seio de Abraão. Então, os crentes do Velho Testamento estavam lá no lugar dos mortos. Mas Cristo, quando ressuscitou, foi lá e pregou os espíritos em prisão. Uma mensagem de condenação para os ímpios e uma mensagem revelatória de salvação para aqueles que creram, né? Eles não tinham ainda conhecido Cristo como se pode conhecê-lo hoje, depois da revelação do Novo Testamento, né? Mas eles tiveram fé em Deus. E quando Cristo subiu, o que ele fez? Levou o cativo o cativeiro. Os salvos subiram com ele. O espírito dos salvos não está mais no lugar dos mortos, o lugar está vazio. Então, essa é a interpretação que damos aí para esse texto, que tem algumas informações adicionais em textos paralelos. Muito bem, o plano da salvação é descrito aqui na primeira epístola, do versículo 1, né, até o versículo 12. Coisas preciosas no livro, são declaradamente preciosas. A fé é preciosa, o sangue de Cristo é precioso e o próprio Cristo é precioso. Há uma ênfase grande na volta do Senhor como um elemento de consolação para os crentes. Outros destaques, descrições do crente, fala-se sobre o dom de falar e servir, e que as pessoas devem exercer os seus dons, seja falar, seja servir. O esboço, saudação, salvação, uma possessão do crente, a santificação, que é o produto da salvação, a esperança, a santidade, o temor do Senhor, o amor, a submissão, a prática do crente, né? Submissão ao governo, submissão no trabalho, no emprego, submissão no lar e submissão geral uns aos outros. Sofrimento, né? A perseguição do crente, sofrendo como cidadão, né? A bênção, o exemplo que é Cristo e o propósito. Sofrendo como crente, comportamento dos pastores e jovens, sofrimento em geral e conclusão. Algumas aplicações pessoais. Como eu respondo ao sofrimento? Sou submisso às autoridades, ao meu pastor, sou submisso aos irmãos. Se é mulher, é submissa ao seu marido. Eu amo a palavra de Deus. Até que ponto? Se eu amo, eu gasto tempo com as escrituras, obedeço às autoridades, sejam elas quem for. Minha prioridade é espiritual ou é aparência? Né? Alguns gastam muito tempo hoje cuidando da aparência, do físico, do corpo. Alguns crentes vão todos os dias à academia, mas não são capazes de ir 2 ou 3 vezes por semana na igreja. Aplicações. O que é preciso para mim? Tenho esperança no sofrimento? Consigo enxergar o futuro, o encontro com o Senhor? Estou preparado para sofrer? Permaneço firme contra Satanás? O sofrimento me desanima espiritualmente? Algumas
reflexões que temos que fazer. Muito bem, a epístola, a segunda epístola de Pedro, né? A segunda de Pedro chama a atenção dos falsos mestres que merecem perdição. Algumas informações gerais. O autor é Pedro, possivelmente foi escrita também de Roma, cerca de 65 depois de Cristo, né? A última carta antes da sua morte, escrito pouco tempo depois da sua primeira epístola, né? E Pedro antevê a sua passagem desta vida para outra. O tema é combate aos falsos mestres, propósito, crescimento espiritual e defesa da verdade. Os destinatários, provavelmente os mesmos de 1 Pedro. Lembra que ele escreve em 3:1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então, está falando com as mesmas pessoas para as quais ele tinha escrito a primeira carta, né? Judeus e gentios. A situação deles, problemas externos, era a perseguição, que vinha de fora da igreja. Problemas internos eram as heresias e os falsos mestres dentro da igreja, né? Então, é preocupante. Tome cuidado com pessoas que estão ensinando na sua igreja. Elas são realmente convertidas, confiadas, conhecem a palavra? Muito bem. Qual é a contribuição desta epístola ao cânon? A importância do conhecimento, ela é destacada, o conhecimento bíblico. Perigo da heresia, a descrição do fim dos tempos, a inspiração das Escrituras, né? Foram inspiradas pelo Espírito Santo. Fatos interessantes, ela combate os mesmos erros de Judas e 2 Timóteo. Conhecimento aparece 16 vezes. As epístolas de Paulo são chamadas de escritura, né? Ele diz lá em 3:15-16 que os escritos de Paulo muitas vezes são de difícil entendimento e que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então ele chama aqui as epístolas de Paulo de escrituras. É possível que ele tenha conhecimento de algumas epístolas que Paulo havia escrito, né? Há um forte debate sobre a autoria, mas há evidências suficientes para a gente não duvidar que tenha sido Pedro o autor dessa epístola, né? Há uma relação aí direta com Judas, que é o combate às heresias. Ele fala sobre a inspiração das Escrituras e o texto clássico, né? Primeiro capítulo, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então está aí texto que fala sobre a inspiração das Escrituras. Havia uma proximidade da morte de Pedro. No capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, ó: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo-lo tem revelado. Então ele aguardava sua morte com certa brevidade, né? Muito bem, o capítulo 1, de 5 a 11, fala das qualidades da fé, né? Que seriam, na verdade, virtudes cristãs, né? A fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, amor fraternal, caridade, características que todos os crentes, salvos por Jesus Cristo, devem desenvolver, né? Ele fala sobre as heresias, né, sobre Cristo. Praticamente todas as heresias do primeiro século eram a respeito da pessoa de Cristo.
ele usa de exemplos do Antigo Testamento e faz comparação, na apostila há uma comparação entre primeiro e segundo Pedro, né, que é uma comparação interessante, né? Ah, em primeiro Pedro há oposição externa. Segundo Pedro, oposição é interna. Em primeiro Pedro, sofrimento e perseguição. Em segundo Pedro, heresia e apostasia. Primeiro Pedro, paciência e advertência. Segundo Pedro, submissão. Primeiro Pedro, submissão. Segundo Pedro, conhecimento. Primeiro Pedro, conforto. Segundo Pedro, cuidado. Primeiro Pedro, esperança na volta do Senhor. E segundo Pedro, confiança na volta do Senhor. Temos aí o esboço. Primeiro ponto, crescimento em caráter, as qualidades ou virtudes espirituais, o conhecimento da palavra, depois a condenação dos falsos mestres, o perigo, a perdição e a descrição dos falsos mestres, o ataque a respeito da volta de Cristo, a acusação, né, que Cristo não tinha voltado e estava demorando para voltar, e a defesa de Pedro, que para Deus um dia como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia, e que ele não tarda a sua promessa, mas ele quer que todos venham a arrepender-se. Já tenho tudo para crescer? Perguntas para refletir. Desenvolvo virtudes cristãs? Que legado deixo àqueles que estão debaixo de minha autoridade, meus filhos, minha família? Tenho zelo pela salvação dos outros? Se não tenho, teria mesmo eu um chamado ao ministério? Muito bem, finalizamos então a epístola, a segunda epístola de Pedro, e vamos entrar agora no estudo da primeira epístola de João. Então, a frase que nos ajuda a guardar o conteúdo dessa epístola é: amor, segurança e comunhão. São os temas da primeira de João, né? Informações gerais, o autor é João, local de escrita Éfeso, data 90-95 depois de Cristo, no final do primeiro século, né? E os destinatários, os crentes da igreja da Ásia. Versículo-chave, capítulo 5, 11, 12 e 13, dizem o seguinte, diz lá: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para quê? Finalidade. Para que saibais que tens a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, podemos dizer que um dos propósitos é, ajudar as pessoas a ter certeza da vida eterna, né? Também há o versículo 1, capítulo 1, né? Perdão, capítulo 1, versículo 3 e 4, que também diz o seguinte: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Né? Aqui tem o para quê, que indica também finalidade, para que tenhais comunhão conosco. Né? E no versículo 4, estas coisas vos escrevemos de novo, para que o vosso gozo se cumpra. Então, ele escreve para dar certeza da salvação, ele escreve também para que eles tenham comunhão com ele e para que a vossa alegria se cumpra. Frases-chave: comunhão, confiança, tema, comunhão e segurança. E o propósito, né, que é mostrar a certeza ou a garantia da salvação e o combate às heresias.
Temas recorrentes: amor, segurança, comunhão, fé, obediência, combate à heresia. Contribuição do livro ao cânon, né? Ele fala sobre a base da comunhão, que é andar na luz e santidade. A defesa da verdadeira doutrina, né? Ele fala também sobre a presença de anticristos, né? Pessoas que estavam ensinando um falso evangelho. Fala sobre a confusão doutrinária e que a unção que eles tinham recebido era suficiente. Eles não precisavam que ninguém mais ensinasse uma coisa nova para eles. A verdade é que é, essas pessoas estavam querendo, os falsos mestres, deturpar o evangelho. Falou, não, não, vocês já sabem, a unção que está em vós permanece. Vocês não precisam que pessoas venham ensinar aí um novo evangelho, uma nova verdade. Fatos interessantes. Não cito o Antigo Testamento, o livro não tem saudação e nem conclusão. Ele foi escrito 30 anos depois dos outros livros do Novo Testamento, já no finalzinho do primeiro século, as epístolas de João e também o livro de Apocalipse, né? Conhecer aparece 40 vezes, falando sobre a importância de conhecer a Deus e contrapondo contra o gnosticismo que enfatizava o conhecimento. O amor é enfatizado de uma forma muito grande no livro de João. No capítulo 4 há um uso abundante da palavra amor, mais do que em qualquer outro lugar da Bíblia. João tinha um estilo simples, mas um conteúdo profundo. Pontos notáveis. Debate sobre o propósito, né? Como eu já comentei, alguns acham que a carta foi escrita para crentes para aumentar a comunhão com o Pai. Outros acham que foi escrita para dar segurança da salvação e combater os falsos mestres. Vamos analisar todas essas possibilidades são reais e estão lá descritas, né? Deus é luz, amor e vida. As evidências da comunhão são andar na luz, santidade, obediência e amor. Alguns pontos notáveis: as provas da fé, uma vida justa, amor, fé em Cristo, né? João usa antíteses no seu livro, ou seja, contrastes, trevas e luz, amor e ódio, filhos de Deus e filhos do diabo. Ele combate algumas heresias, né? O gnosticismo, ele tinha como um camaleão várias aparências, né? E alguns, os docetismo, criam que Cristo não teve um corpo físico. Ele apareceu, né, como ser humano. Então, é uma espécie de fantasma, uma manifestação visível, né, de um espírito, mas que não era humano, não tinha corpo, não tinha carne, né? Cristo não veio em carne, alguns deles ensinavam. Também o serentismo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, filho de Maria e José, no batismo, e o abandonou antes da cruz, né? Então, o Espírito Santo, ele dominou Jesus por um tempo, ele fez sinais, milagres, etc., ensinou, mas antes do seu martírio, ou na própria cruz, quando Jesus clamou, né, Deus meu, por que me desamparaste? O Espírito Santo teria desamparado o homem, Jesus, filho de Maria e José. E o gnosticismo, que dizia que Cristo era uma criatura, a mais alta da criação, mas que não havia possibilidade de Cristo ser Deus, porque a natureza humana jamais se misturaria com a natureza divina, né? Então, eles acreditavam que o Deus não poderia se misturar com aquilo que é humano, né? Então, não entendiam a dupla natureza do Senhor Jesus Cristo e enfatizavam o intelectualismo supremo como meio da salvação. Propósito da alegria da carta era que os crentes tivessem alegria completa, que evitasse o pecado. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um justo juiz diante do Pai, Jesus Cristo. É advertia contra o erro e também
garantir aos crentes que eles podem ter certeza da salvação. As doutrinas centrais: Cristo veio em carne, Cristo é Deus, Deus é amor, Cristo é Salvador. E o esboço, ponto 1, os princípios da comunhão: andar na luz, confessar os pecados, obedecer aos mandamentos e amor. As ameaças da comunhão, né? O amor ao mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, os falsos mestres e anticristos. Também as características da comunhão: a santidade, a justiça, o amor, o discernimento e o amor sacrificial. E os resultados da comunhão: vitória sobre o mundo, segurança e resposta às orações. E, finalmente, algumas aplicações e reflexões para a nossa própria vida. Amor verdadeiro é ação e não conversa. Eu tenho comunhão com Deus, tenho comunhão com os irmãos, eu ando na luz. Há pecados em minha vida que precisam ser confessados. Eu amo os irmãos. A Bíblia aí diz que quem não ama seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Eu amo o mundo ou as coisas de Deus? Minha vida demonstra fé através de obras? Eu espero perseguição? Como reagiria? Permaneceria ou desistiria de tudo? Como está a sua vida? E assim finalizamos a sinopse de primeira epístola e segunda epístola de Pedro e a primeira epístola de João. Deus vos abençoe.